diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções. Aleluia, eu amo essa palavra. Capítulo 1, a partir do versículo 1, amém? Depois de ter dado instruções por meio do... Esteja comigo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos no versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Aleluia. Aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Vira para o seu irmão: Jesus. Não, irmão, vocês estão comigo, vocês estão vivos. Jesus ressuscitou, vocês são cheios do Espírito Santo. O Jesus que habita em mim, habita em você. Você vai virar para esse teu irmão e vai declarar: Jesus, aleluia. Eu me perdi, irmãos. Vocês não foram comigo aí, ó. Jesus, vira para o teu irmão e declara: Jesus deu uma instrução, deu uma ordem. Não saiam de Jerusalém. Quando Jesus te dá uma ordem, você obedece ou não? Não precisa responder. Eu também passo por isso. Não precisa responder, mas guarda no teu coração uma coisa: a obediência gera bênção. Não é a primeira vez que eu falo e vou continuar falando aquilo que é uma verdade da palavra de Jesus. A obediência gera aleluia. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com... Aleluia. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, vira para esse teu irmão e declara: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, mediante aquilo que o Senhor tem ministrado em meu coração, eu coloco a minha vida inteiramente, Senhor, à tua disposição. Eu sei que o teu Espírito Santo está dentro de mim e ele tem algo, ele tem um clamor para liberar sobre os corações nesta noite e sobre todos os corações que esta mensagem chegar. Jesus, eu tenho pedido a Ti, eu não quero mais somente carregar algo, Deus, sem impactar uma geração, uma cidade, uma nação, Senhor, sem impactar, Senhor, um bairro, ou por onde eu passar. Então, Jesus, que o clamor verdadeiramente seja do Teu Espírito, que a voz somente seja minha, mas o clamor seja do Teu Espírito. Então, Senhor, governa as minhas atitudes, as minhas ações, governa, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem que governar nesta noite, porque, Senhor, a palavra tem que ser rema aos corações dos meus irmãos, porque quando o Senhor se revela, Senhor, é para uma cidade, é para um bairro, é para uma nação e para as nações. E eu acredito nesta noite que o Senhor está derramando do Teu Espírito para impactar uma cidade, um bairro, um estado, uma nação e nações nesta noite.
Por isso, dá discernimento para nós, para mim em primeiro lugar, para os meus irmãos, Jesus. Revela o teu coração para nós, através das Escrituras, através desta palavra, porque nós queremos ser cheios para impactar por onde nós passamos. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode tomar seu assento. Aleluia. Irmãos, a mensagem nesta noite, eu tenho certeza que vai impactar muito o teu coração, porque tem impactado o meu. Eu tenho certeza que vai trazer muito confronto para o teu coração, porque tem trago confronto para o meu. Eu tenho certeza que muitas coisas vai ser transformada na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua chamada, porque tem transformado o meu, amém? O meu chamado, o meu lar, os meus filhos, o meu esposo, a minha casa, tem sido um momento de transformação. E tudo isso vem através das Escrituras, através de um posicionamento onde pessoas querem ser transformadas. E toda transformação, ela parte de uma chamada. Você é chamado para ser transformado. Só que você só é transformado, irmã Sânia, se você se posiciona. Ou seja, se você foi chamado com algo. O Senhor Jesus, ele passou, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele começou a caminhar, uma caminhada de 40 dias. E ele começou a aparecer para pessoas. E quando ele começou a aparecer para pessoas, ele começou a revelar o reino de Deus. Ou seja, Jesus queria transformar a vida daquelas pessoas no qual ele tinha sido ressurgido após a sua morte. Ele começou a se revelar porque ele queria fazer algo, ele queria transformar a vida daquelas pessoas que ele estava aparecendo e transformar outras pessoas. Então, vira para o teu irmão e vira. Nunca é só a respeito de você. Sempre vai ser além, mais do que um bairro, mais do que uma cidade, mais do que um estado, mais do que uma nação, mais do que nações. É engraçado que o primeiro vocês falaram com muita convicção, mais do que um bairro, mas aí vocês foram diminuindo. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus, para não ficar só nas minhas palavras, que eu sei que tem uns teólogos aqui ao meu redor, mentira, homens sábios das Escrituras, né? Em 1 Coríntios 15:3. Eu falei para os irmãos, pastora, quais são os versículos de hoje? Eu falei, a certeza que eu tenho é de Atos, do 1 a 8. Agora, os outros, é assim, quem ministra aqui, quem prega fora, quem libera a palavra, sabe que a gente estuda, a gente ganha entendimento, Deus vem, revela, transforma a nossa vida, mas na hora de liberar, num ambiente, é conforme o Espírito Santo. Não tem como a gente, não é mais, foge do script muita coisa, porque se eu for muito pautado, eu vou estar muito na minha carnalidade, muito na minha alma de seguir, e eu era assim, sabe? Mas eu entendi que a revelação, ela vem por meio do Espírito. E o Espírito vai conduzir. Então eu preciso estudar, eu preciso adquirir conhecimento. Mas quem vai conduzir é o Espírito Santo. Então esse daqui era para o último, mas agora ficou para o primeiro, amém? 1 Coríntios, eu vou acompanhar ali com os irmãos. Capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. Que Cristo... Opa, calma aí, será que eu... eu que coloquei errado, irmãos. É o 15 mesmo que eles colocaram, mas deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola, que talvez eu tenha errado, tá bom? Aguenta aí, mídia. Tá certo, irmãos. Eu vou ler pela minha tradução. É porque essa aí tá do pastor. Hoje é a pastora Dani. É NVI. Aleluia.
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais 500 pessoas, 500 irmãos. Declara aí para o seu irmão. Você viu? Foram 500. Fala aí, me ajuda, irmãos. Irmãos, foram 500. Jesus ressurgiu para 500 pessoas. E não era qualquer pessoa, irmão Ramiro. O que está dizendo? Irmãos. Nós estamos entre irmãos, não estamos? E aí falou bairro. Bairro. Quando foi chegando, foi diminuindo. Mas vocês vão entender porque vocês foram diminuindo. 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim. Isso é Paulo falando, mas vamos até o 7. Paulo, ele escreve e ele diz que Jesus apareceu depois que ele ressurgiu a mais de 500 irmãos. Só que lá em Atos dos Apóstolos estão reunidos 120 pessoas. Jesus, ele ressurgiu e ele foi falando, ele foi trazendo entendimento, ele foi abrindo os olhos. Lembra a Maria? Maria viu, e a Maria, a mulher, Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus. E a mulher, vocês têm que acreditar na palavra da mulher. Né, Sandra? Viu? A Sandra concordou comigo. Acreditem na palavra da mulher. Às vezes a gente não acredita. Só que a mulher, ela sempre vai ser mais sensível para ganhar a revelação. Por isso que Jesus se apresenta primeiro para quem? Para Maria. E Jesus queria transformar a vida de Maria e deu para ela uma direção. Vai e conte. Quando a tua esposa, homem, momento casamento, ganhar a revelação no Espírito, voltar para você, faça aquilo que ela está pedindo. Está no Espírito? Está debaixo da palavra? Não arrume uma guerra, porque ela está ganhando, ela está vendo aonde você não está. Ela está enxergando o que você não está enxergando. Então, escute a sua esposa. Amém? Mas voltando aqui para a mensagem, as mulheres ficaram tudo felizes comigo. Agradece aí, mulheres. O que é isso? Jesus se revela, se apresenta, mostra para Maria, Maria, sou eu. Vai lá e conta para os meus discípulos, vai lá e começa a falar que eu estou vivo, que a palavra está se cumprindo, foi necessário eu ter morrido pelos pecados, mas eu estou aqui. Nesses 40 dias, Deus começa a caminhar com os discípulos. E no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, eu não vou ler, mas está em Lucas 24, do 13 ao 31, ele também mostra que era ele. Então, Jesus, ele começa a caminhar conosco, ele se revela, ele diz que ele é vida, não é mais morte para Maria. No caminho de Emaús para os discípulos, ele abre os olhos dos discípulos. E ele continua a caminhar e se revelar. E se você começar a estudar, você vai ver que Jesus, ele começa a se apresentar. Lá de Maria Madalena está em João 20, do 11 ao 18, amém? Então, assim, Jesus, ele começa a se revelar. E cada vez que Jesus, ele se revela a nós, é de uma forma. Para Maria foi dizendo, Maria, não sou mais morte, eu sou vida, e eu ressurgi. No caminho de Emaús, ele abriu os olhos. E tem muito mais. Porque foram 500 pessoas que no caminho Jesus, na caminhada de 40 dias, Jesus foi chamando para um momento mais profundo. Jesus, ele sempre vai nos chamando para um momento mais profundo. Nesse momento mais profundo, a gente pode voltar lá em Atos. Neste momento mais profundo, eu aprendi que, primeiro, você tem que ter muita fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. É ouvir a palavra, mas a palavra é a própria voz de Deus. Sabe, irmãos, tem vezes que você lê, você não compreende. Mas quando você ouve, você passa a ganhar a revelação e a profundidade. Por isso que eu entendo os cultos, pastora Flávia. Por isso que eu entendo a importância da igreja se reunir. Porque talvez você leu várias vezes, mas um ambiente como esse, você está ouvindo, não somente lendo, e você vai ganhar uma maior compreensão. Só que nos dias de hoje, o que a igreja mais faz é se afastar, ou talvez estar no online. Só que isso não é bíblico, querido. Bíblico é a igreja se reunir, desde Atos, quando a igreja foi criada, até os dias de hoje. É a igreja se reunir. É a igreja estar num ambiente como esse. E esse lugar tem que ser um lugar seguro, aonde você vai confessar suas dores, os seus pecados, aonde você vai começar a orar e criar uma conexão tão verdadeira com Jesus, que no meio dos louvores você está sendo curado, impactado, livre. Esse é o ambiente da igreja. Mas para você estar nesse ambiente, você precisa ter ouvido uma voz. E essa voz é do Espírito Santo. E esse Espírito que já desceu em Pentecostes, já desceu. Mas parece que a gente não consegue ganhar profundidade. Porque talvez a gente tenha pouco tempo desse daqui em comunhão para ouvir verdadeiramente. Quantas vezes, amados, pessoas entram dentro do culto, elas saem. Se você perguntar qual foi a palavra, qual foi o tema, o que Jesus fez, o que Jesus impactou, elas não vão te saber responder nada. Já passou por esse tipo de experiência? Sabe por quê? Porque o mal ele tem tentado roubar o nosso entendimento. O pastor Diego, uma das aulas de princípio, foi num culto, desculpa. Foi num culto, ele nos explicou alguns domingos atrás que nós precisamos ter discernimento em ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente chega num ambiente como esse, nós sabemos que nós temos um Deus, nós sabemos que Ele é poderoso, mas nós não conseguimos confiar no que Ele pode fazer. E isso nós precisamos começar a ouvir. Irmãos, você escutar o que eu estou te falando é uma coisa. Você ouvir o que eu estou te dizendo é outra coisa. Não permita que o mal roube o entendimento das Escrituras. Não permita que o mal roube a direção que você está recebendo. Isso é sério, queridos. Isso é muito sério. Ouvir, você ouve. Quantas vezes eu coloquei música para ouvir, achava que sabia a letra, Levão? Depois eu tirava e cantava. Ixi, eu só estava escutando, porque eu não ouvi nada, porque eu não entendi nem o conteúdo da letra. Hoje, o que eu faço, irmão Ramiro? Eu ouço, eu absorvo, eu compreendo, eu tento ver se eu estou praticando aquela letra daquela música. É totalmente diferente. A palavra não é diferente, querido. Você ouve a palavra, você medita na palavra, não é, irmão? Aprendeu a meditar na palavra. Você medita na palavra, você começa a pôr a palavra em prática. E aí você se transforma. O Senhor, Ele tem confiado nas minhas mãos algo muito precioso para as mulheres. Então, mulheres, quando você estiver, nossa, na minha igreja não teve nenhum culto até agora. Ai, na minha igreja, tantas e tantas conferências e isso. Ora pela pastora de vocês. Porque o que o Senhor está gerando em mim no secreto não vai ser algo superficial ou raso. Vai ser algo com tanta profundidade que eu sei que vai ser para transformar a tua vida, para você transformar um bairro, uma cidade, um estado, uma nação e as nações. Eu quero profetizar isso na tua vida, mulher. Então, quando você lembrar da pastora Dani, quando você
olhar e falar, meu Deus, os ministérios estão tudo executando, e cadê na minha igreja, na minha comunidade? Lembra, ora para mim, porque eu vou estar no secreto, construindo algo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos nesse tempo. E eu disse para Jesus, Jesus, eu não vou me mover por necessidade. Eu não vou me mover porque outros ministérios estão se movendo, mas eu vou andar conforme aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. E vai ser algo profundo, porque eu sei que vai impactar muitas mulheres, muitas famílias, muitos lares, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele nunca faz para terminar em nós. Ele faz para começar em nós. Amém? Aleluia? Então tenha fé nesse tempo. A fé, ela é o princípio de todas as coisas, para nós recebermos essa transformação e esse impacto que Jesus quer trazer para as nossas vidas. A fé é o primeiro de tudo. Aquelas pessoas viram Jesus, elas tiveram fé. Eu estou vendo Jesus, ele ressurgiu. Ele estava todo moído há 3 dias atrás, mas agora ele ressurgiu e vivo ele está. E começou a ir para o lugar que Jesus estava direcionando. Receberam uma chamada e começaram a ir para o lugar aonde Deus revelaria mais e mais. Amém? O segundo, reconhecer que nós precisamos dele. Nós precisamos dele. E em Atos, ele diz que ele derramaria do teu espírito. Então, nós precisamos entender e conhecer a pessoa do Espírito Santo. Por isso, sejam cheios do Espírito Santo. Tenha fé para recebê-lo. Reconheça que ele é uma pessoa e que ele habita dentro de mim e dentro de você. A mesma dificuldade que eu tenho é a mesma que você tem, mas também o mesmo Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em você. Então, não deixe com que situações venham te acusar, venham te afrontar, venham te perturbar. Irmãos, tem situações que vêm para roubar a nossa paz. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo, nós fazemos o quê? Eu confio no Senhor. E o Espírito Santo ressurge com uma palavra, nos libertando dos nossos pensamentos. Amém? Obedecer. Em Atos, você tem que ter fé. Você tem que reconhecer a pessoa do Espírito Santo, que estava ali representando ainda Jesus, mas Jesus disse que desceria. Você vai ter que obedecer. O Senhor disse, ei, ficai em Jerusalém. Quando Jesus te diz, fica, é o que ele está dizendo para mim, fica no secreto. Não está pronto ainda. Espera. Fica no secreto. Quando Jesus fala para você, não compra ainda, vai devagar. Espera mais um pouco. Quando Jesus diz para você, ei, eu prometi, eu vou cumprir, não coloca a mão. A última ministração que o Senhor me permitiu liberar para vocês foi sobre quem? Abrão, que quis dar uma forcinha para Deus e Sarai. E deu ruim, não deu? Até os dias de hoje está dando. Mas se Abrão tivesse obedecido, nós estaríamos mais sossegados. Se você entende que a obediência gera bênção e a desobediência, maldição. A palavra de Jesus é sim, sim, não, não, queridos. Não tem o que argumentar com Jesus. A gente até tenta, mas não tem. Então, Jesus, ele disse, ficai em Jerusalém, obedeça. O Espírito Santo, ele quer se revelar mais profundamente, mas talvez a gente não tenha obedecido ou ouvido para poder obedecer, compreendido para poder obedecer. E eu peço ao Espírito Santo que ele me traga essa compreensão para que vocês possam compreender. Da mesma forma que ele trouxe para mim. Porque quando Jesus ele dá toda essa ordem, ele começa a dizer assim, ó, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de autoridade e poder. Todas as vezes que nós ouvimos a chamada, obedecemos, nos esvaziamos. Eram 50 dias até o dia do Pentecoste, amém? Depois da Páscoa, Jesus ele aparece, fica 40 dias passeando no nosso meio. Aí ele sobe. Ele diz assim, ó,
ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de autoridade e poder. Porque aí vocês vão receber, não é mais o batismo com água de João, mas é o batismo do Espírito Santo. E vocês serão cheios, cheios, cheios. Agora eu falo para você, tem como eu encher esse copo além do que pode permitir? Não. Mas eu só posso encher algo que está vazio. Sabe por que muitas das vezes a gente não ganha a revelação do Espírito Santo? Porque a gente está cheio de nós mesmos. Engraçado, irmã Sandra, que a gente quer ganhar almas, mas a gente está cheia de nós mesmos. Não, eu quero impactar o meu bairro, irmã Michele, mas eu estou cheia de mim mesma. Não, eu tenho uma promessa, e eu acredito muito na promessa de Jesus. Eu tenho uma promessa de pregar para as nações. Eu tenho uma promessa de escrever um livro para mulheres. Eu tenho uma promessa de impactar Balneário Pissarras. Eu tenho uma promessa de sentar com autoridades. Eu tenho uma promessa, mas eu estou cheia de mim mesma. Se eu perguntar para você se você tem uma promessa, só levanta a mão, quem tem promessa de Deus? Todos nós temos a promessa do Senhor. A primeira promessa que eu estou te revelando é essa. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para eu te encher, eu preciso que você se esvazie. E você estudando, você se aprofundando nas Escrituras, 120 pessoas ficaram reunidas no mesmo lugar, orando, se esvaziando. Entende como as coisas viram a chave na nossa vida se nós obedecemos? Eram para 500. Talvez na sua mente, talvez para você, seja só um bairro. Então você já viu Jesus, tá bom, já é suficiente. Mas para quem quer ganhar uma cidade, nações, famílias e mais, e mais, e mais, e mais, precisa ser revestido de autoridade e poder. Então precisa se esvaziar para poder se encher. Nós precisamos entender que 500 pessoas viram Jesus, mas apenas 120 ficaram no lugar. E eu espero que vocês estejam dentro desses 120. O Senhor ontem, Ele me trouxe algo. Todo mundo sabe, principalmente quem tem filho aqui, pré-adolescente e adolescente, que nós vamos para um retiro. Dia 10 e dia 11 e 12, né? Nós vamos para um retiro. E ontem, eu meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, a revelação é muito profunda. E eu fui muito tranquila em Deus. Nós louvamos tanto naquele carro. Tava a Sofia, no carro tava a Sara, a Rebeca e o Diego Júnior. Mas a gente pulou tanto. A Sofia falou alguma coisa? A gente conta os segredos nossos só para quem tá mais perto, né? A Sofia viu um lado da pastora dela que ela não tinha visto ainda. Então a gente cantou, tudo para a glória de Deus. A gente sorriu, a gente comeu espetinho junto, tudo no carro. E eu olhava assim para elas, meninas, não se preocupem, porque estava muito trânsito, aconteceu um acidente na BR, a gente tentou ir por Navegantes, não deu certo, também aconteceu um acidente na hora que a gente estava na fila da balsa, e eu assim, ó, muito em paz, porque eu falei assim, Senhor, o Espírito Santo, né, gente, não a nossa carnalidade, mas o Espírito Santo me trouxe uma paz. Eu falei, Senhor, não é para esse momento, mas amém, porque a hora que for para revelar aquilo que o Senhor está me trazendo, o Senhor vai me permitir. E não era para eu estar ministrando nessa noite. Vocês viram lá o flyer, que era o pastor Diego. Também não pedi para o pastor, compartilhei algo com ele, que eu estava impactada logo que a gente chegou aqui em Pissarras, porque nós não fomos para lá. Mas eu falei, menina, fique em paz, a gente já está cultuando ao Senhor Jesus. A gente já está oferecendo o nosso culto ao Senhor. A nossa alegria, a nossa dança, né, o nosso louvor, a gente estava muito feliz. E depois nós tivemos que retornar.
E eu, impactada, falando pro pastor, ele falou, então você libera a palavra amanhã. Eu falei, amém? Por causa de obediência, irmãos. Nós fomos para um seminário, um congresso, conferência de mulheres, e a mulher não me conhecia. E ela olhou para mim e começou a entregar algo para mim. E o Senhor falava para eu não fechar mais minha boca. Mas eu não quero entregar algo da minha natureza. E eu, com muito temor, eu estava ontem, mas muito alegre. E eu entendi, Senhor, não é para lá. Mas então, amém. A hora que o Senhor me permitir, mas eu vou colocar em prática aquilo que o Senhor me revelou. E eu estou contando isso para você, porque você pode colocar em prática, porque nós estamos num ambiente profético. A festa de Pentecostes, ela ocorre após a Páscoa. São 50 dias de festas. 40 dias, Jesus, ele se revela, ele cura a nossa cegueira, ele caminha com a gente, ele senta com o pescador. Ele mostra pra gente que não é mais morte, mais vida. 10 dias ele fala, se esvazia, vai pro lugar que eu vou te ordenar. Estou falando do ambiente profético, amém, irmãos? Vai pro lugar que eu quero que você esteja. Lá você vai se esvaziar de você. Lá eu vou mostrar como que está o teu caráter deformado. Eu vou mostrar que ainda tem orgulho. Eu vou mostrar que ainda tem medo. Eu vou mostrar que ainda tem situações da tua vida que não está resolvida, mas eu preciso que você se esvazie. Porque depois desses 50 dias, eu vou te levantar. Mas, pastor, o Espírito Santo já veio, mas o nosso eu ainda continua gritando tanto que a gente deixa o Espírito Santo escondidinho e a gente continua na nossa carnalidade, querido. E sabe, irmãos, eu não sei você, mas o Senhor, Ele me fala através de cada situação, que as pessoas, às vezes, eu olho pro Diegão e eu falo assim, amor, você acha que eu sou doida, né? Mas, cara, você está conseguindo enxergar o que eu estou conseguindo enxergar? Porque, para mim, Deus fala através de uma caneta, irmão. Deus, Ele se revela para mim através de um horário. Porque Deus, Ele é Deus. Então, se nós acreditamos numa direção, se cumpre. A Páscoa é a semana que vem. Nós estamos num jejum de 40 dias por esse retiro. E o Senhor, Ele vem e revela essa palavra. Após a Páscoa, são 40 dias que eu vou revelar coisas para vocês. Mais 10 dias eu preciso vocês humilhando o coração de vocês. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que a gente vai para um retiro, a gente esquece do pós-retiro. A gente se prepara. Eu não sei se é assim com você. Vamos para a conferência. Vai ser o aniversário da igreja. A gente se prepara. A gente faz jejum de dia, de noite, de tarde, de madrugada. A gente ora, a gente intercede, a gente busca. Aí após a festividade, após o congresso, após o retiro, após o culto, a gente relaxa e não faz mais nada. Aí Jesus está dizendo, após tudo isso, você ainda vai ter que ir para o lugar secreto, se humilhar, se esvaziar de você, porque só aí então eu derramarei do meu espírito e darei autoridade e poder. Aí você vai alcançar. Sabe o que acontece depois disso? O Espírito Santo, ele desce. 10 dias os caras reunidos no único propósito, se esvaziar deles para receber algo do céu. Porque eles tiveram fé. Eles ouviram uma direção. Eles queriam ser transformados. Eles queriam viver e receber o Espírito Santo para impactar vidas. E foi o que aconteceu. Então eu não sei o que você quer. Eu sei o que eu quero. E mediante essa instrução, eu vou seguir aquilo que o Senhor está me instruindo. Então eu te convido nesta noite, se você quer impactar a sua família, se você quer impactar o seu bairro, se você quer impactar a sua cidade, se você quer impactar o seu estado, se você quer impactar a sua nação e as nações aí afora, eu preciso que você receba esse direcionamento e que você entre nesse propósito, porque eu sei que pessoas vão ser transformadas, assim como você vai ser transformado. Irmãos, não tem outra forma. Não tem outra forma.
Só tem um caminho. Jesus, ele é o único caminho. E Jesus, ele sempre nos dá direções, instruções. Eu sempre falo dos condicionais da palavra, amém? Existe um condicional aí para você viver o extraordinário. Talvez você está olhando para mim e não está nem conseguindo compreender. Mas para mim é muito real o que o Senhor revelou para mim, irmãos. Para mim é muito doido, porque o Senhor sempre falou comigo através dos 40 dias e através dos 3 dias de Esther. Então, para mim, hoje, trazer isso para você, e eu sei que a partir de hoje, eu sei o que eu vou enfrentar. Porque a última palavra que eu liberei, eu sei o que eu enfrentei nesse mês. E eu falei para vocês terem um amigo. Não falei? Procure um amigo que te ame, que quando você vê você reclamando... Alguém lembra da última palavra que eu ministrei? A Gabi lembra, porque ela até testemunhou para mim. A última palavra que eu ministrei, eu falei: a dor faz a gente esquecer quem a gente mais ama. E sabe quem a gente mais ama de verdade? Jesus. A nossa dor faz a gente esquecer da promessa, faz a gente esquecer de Jesus, faz a gente esquecer o que Jesus fez por nós, faz a gente abandonar Jesus. E graças a Deus, o meu amigo, o meu esposo, ele esteve comigo nesse mês. E a palavra que o Richard acabou de liberar, nós estamos vivendo. Tá faltando quantos dias para acabar o mês? 2 dias. No começo nós vivemos. No meio, eu quase deixei Jesus debaixo do arbusto. Eu quase deixei ele lá. Mas eu tinha um amigo orando por mim e me confrontando e falando: não, nós vamos até o fim. Não pare de acreditar. Ei, a palavra. Eu sabia que eu ia ser confrontada. Porque a gente tem que viver o que a gente prega. Mas a gente sempre precisa. Sabe quando você estava aqui pregando, ministrando? O Senhor disse assim: diz para ele, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. Para mim, foi muito surreal você ter falado: eu levei o Murilo e pesquei 15 peixes. Agora, entenda o mundo espiritual, o que Jesus está liberando sobre a tua vida. Não ande só. Sempre leva um, que vai haver multiplicação. No barco não estava só Pedro. Deus, ele revela, não revela. Nós que estamos cheios do nosso eu, e nós não conseguimos interpretar, ganhar e discernir a voz de Deus. Quem a gente mais ama, a gente pode deixar, mas é aquela pessoa que a gente mais ama que vai orar e falar pra gente: se levanta. Não, não é hora de desistir, não. Não é hora de parar, não. Faltando 2 dias, eu estou vivendo um milagre. Sabe por quê? Porque no meio do deserto tinha água para Agar tomar e dar para o filho. No meio do deserto sempre vai ter, mas se a gente ouvir e discernir a voz de Jesus. Jesus, ele se revelou a muitos. 120 obedeceram e permaneceu no lugar. Se esvaziou. E em Atos 2, e chegando o dia de Pentecoste, depois de 10 dias de esvaziamento, de busca, de renúncia, para mim esses 10 dias são dias de formação de caráter. Deus, ele foi forjando aqueles homens, aquelas mulheres. Porque chegando no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No lugar como esse, no ambiente onde você começa a buscar, começa a ser confrontado. Não tem ambiente maior, melhor para você ser confrontado do que dentro de uma congregação, irmãos. Para você ser mais parecido com Jesus. Não tem. E deveria de ser um ambiente mais seguro, sim, para a gente confessar os nossos pecados. Nós estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Neste ambiente, a cura, a transformação, a restauração. Nesse ambiente tem que haver perdão dos pecados. É nesse ambiente aonde nós buscamos a face do Senhor, aonde nós reconhecemos que sem Ele nós nada somos, aonde nós compreendemos que Ele é tudo, que Ele é suficiente para nós, aonde nós entendemos isso. E quando nós estamos oscilando, tem um que levanta a gente e fala: ei, não é hora. É hora de permanecer. É hora de continuar. Talvez esse 120 tinha um que estava querendo desistir, e um lá falou: não, cara, chegou até aqui, vamos lá. A promessa foi liberada, uma promessa de Jesus. Jesus se revelou a nós como uma promessa, vai se cumprir. É num ambiente como esse que nós somos revestidos de autoridade e poder. Eu queria que você, que compreendeu a mensagem, você que não compreendeu também, que você vai ter que ficar de pé, né? Ficasse de pé nesse momento. Compreendendo ou não, a gente vai ter que ficar de pé. Porque se você não compreendeu com a palavra, eu sei que na oração o Espírito Santo vai descer e você vai compreender tudo. Amém? O pastor Diego me fez uma pergunta hoje que me impactou e está mexendo muito comigo. A gente estava com uma xicrinha na hora do café e ele colocou lá para mim, ele colocou água e ele falou assim: ó, quanto você acha que custa uma xicrinha dessa de água? Eu falei 50 centavos. Foi resposta, tá, aquelas respostas que você dá já. Ele sabe por que você falou que custa 50 centavos? Porque você tá vendo a jarra cheia. Aí eu falei: vai vir ministração. Deu ruim. Os imediatistas tomam cuidado, viu? Deu ruim. Aí ele começou a me ministrar. Aí chegou a Rebeca deu R$1. E ele começou a falar algo que me impactou. Sabe por que às vezes a gente não dá valor no culto, num momento como esse? Porque a gente sabe que no outro domingo vai ter. Que no outro domingo pode ter o pastor que eu sou mais achegado. Pode ser o pastor Ângelo, a pastora Flávia, o pastor Diego. A gente não dá valor para aquilo, porque a gente sempre sabe que vai ter. Vai ter. Vai ter mais palavra. Vai ter mais revelação. Sabe por que a gente não dá muito valor na palavra? Ele começou a ministrar, irmão. Foi tremendo. Sabe por que a gente não dá valor na palavra hoje, a gente não lê? Porque a gente sabe que amanhã vai estar lá. Porque nós estamos no Brasil. Porque se a gente tivesse qualquer outra nação que não pode entrar essa palavra, a gente comeria. A gente não dá valor para a água porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente até desperdiça, mas se a gente estivesse na África, a gente ia dar valor para gotas. Não seria nem pela xicrinha. Então eu queria que você entendesse hoje, guardasse no teu espírito, que você está tendo a oportunidade hoje de se esvaziar hoje. E se você quiser entrar num propósito comigo a partir da Páscoa, você pode entrar, porque vai ser 40 dias. Que eu sei que Jesus vai falar muitas coisas, vai se revelar de grandes formas. Mas também
Aleluia. Glória a Deus. Acontece, irmão Murilo. Fique em paz. Falei o nome. Oxe, expus o irmão na internet. Não, caiu tudo, irmão. Só tá num ambiente seguro. Só a gente sabe, né? A gente perdoa o irmão, porque... A gente vai ganhar muito entendimento e compreensão de Jesus nesses 40 dias. E depois vai ser mais 10 dias de muita humilhação diante de Jesus, para nós nos esvaziarmos. Mas nós vamos receber tanta autoridade. E eu profetizo a autoridade de Pedro sobre as nossas vidas, sabe? Amém, irmãos? Sabe qual foi a autoridade de Pedro? Lê Atos na tua casa. A autoridade de Pedro foi: então Pedro levantou-se com 11, depois que veio o Espírito Santo, depois que se cumpriu o dia de Pentecostes. Com 11 em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, sinais embaixo da terra, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que me invocar, o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o resistisse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele estava à minha direita, não serei abalado. Porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonaras no sepulcro, nem permitiras que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encheras de alegria na tua presença. Depois de que Pedro, ele começa a pregar, ele começa a declarar a palavra, quantos 1000 homens se arrependeram e caminharam com Jesus, foram cheios do Espírito Santo? Mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus. Vocês entenderam que não é só a respeito de nós, é a respeito de nós nos humilharmos, é a respeito de nós entendermos a direção, é a respeito de nós tomarmos uma decisão. Assim como aqueles 120 homens, eles estavam lá e eles tomaram a decisão cheios de fé, eles viram o Cristo, eles obedeceram a Cristo, eles foram transformados por Cristo. E através da pregação de um homem cheio do Espírito Santo, onde a voz era dele, mas o clamor era do Espírito, mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus. Você entende que eu entendo que nesse tempo o Senhor está levantando e determinando algo. Eu não sei o que o Senhor tem comigo ou através de mim, irmãos. Eu sei que nesses últimos tempos o Senhor tem falado para mim. E Ele usou uma pessoa de fora que nunca me viu para dizer: não feche sua boca mais, você vai abrir a tua boca. Então o decreto não é meu, o decreto é de Jesus.
O decreto não é da pastora Daniela. O decreto não é da filha Daniela, que ama Jesus, que ama o Pai. O decreto é de Jesus. Ei, faça um propósito de 40 dias. Se esvazie mais 10 dias. E vocês verão o que eu farei nesta cidade, nesse estado, nessa nação, nas nações. Sabe por quê? Porque é um povo pequeno que o Senhor escolheu para se tornar um povo grande. E não se contenta em ser pequeno, pelo amor de Deus. Essa mentalidade que a gente tinha até, eu gosto de igrejinha pequena. Se você gosta de igrejinha pequena, vai ficar desconfortável para você. Porque depois de 50 dias, eu acredito, Pastor Diego, eu acredito o que Deus vai fazer. E eu sei que tem pessoas que nos conhecem aqui há anos. A irmã Michele está aqui, ela conhece a gente da nossa jornada lá de trás, irmã Michele. Eu sei que tem pessoas que nos conhecem há anos. Tem duas Michele. Aquela conhece mais tempo, você conhece bastante tempo também. Irmãos, existe um tempo de profundidade. Existe um tempo de descer para baixo, mas quando nós estamos no tempo de ouvir a voz de Deus, para aquilo que Ele vai fazer, vai ser estrondoso nessa cidade. Sabe por quê? Porque não é a respeito de nós, é a respeito de Jesus. Não é a respeito de um reino que a gente quer, é a respeito do reino de Jesus. Irmãos, não é orgulho, não é por causa de mim, do meu marido, da minha família, mas eu vou dizer algo para vocês. Eu converso com muitas pessoas. Eu não vi ainda um coração como o do meu esposo. E ele me ensinou a ter esse coração. E quando eu acho que eu estou saindo do trilho, o Espírito Santo vem e fala, volta. Porque qualquer ministério que precisar nessa cidade, a gente está disposto. Eu aprendi isso com ele. Qualquer ministério que precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, a gente está disposto. Sabe por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. E não importa quem que vai ganhar esse povo, quem não vai. O importante é que eu quero ser participante do reino. Mas chegou um dia que Deus está dizendo para nós, vai ser pequeno sim, querido. Mas chegou um dia, eu estava meditando ontem na palavra, e eu fui até minha filha mais velha e falei assim, filha, eu não quero que você vá em mais um retiro. Ela se assustou, mãe, como assim? Eu não vou pro retiro? Eu falei, não, filha, eu não quero que você vá em mais um retiro. Eu quero que você faça desse retiro o retiro. E que você traga o retiro para dentro de casa. Irmãos, eu estou dizendo isso para você. Não venha mais nenhum culto. Esse é o culto. E esse culto tem que ganhar tanta forma que você vai levar esse culto para dentro da tua casa. E dentro da tua casa você vai começar a buscar. Você vai pedir para Jesus. Eu não quero imediatista nesta noite, amém? Como eu fui. Eu quero que você vá para a tua casa como confronto. Com o confronto de que Jesus está te levantando para esse exército. Com o confronto de olhar e falar, não, eu quero fazer parte. Eu quero ficar 40 dias ganhando entendimento, abrindo os meus olhos, participando com Jesus, indo pescar com Jesus, indo caminhar com Jesus, ganhando a revelação da vida de Jesus. Porque 10 dias eu vou junto com os meus irmãos me esvaziar. Mas quando chegar o dia de Pentecoste, eu vou ser cheio e vou ser relevante aonde Jesus me passar, aonde Jesus me colocar, por onde eu passar. Porque eu não vou mais ser conformada. Eu não vou mais ser conformado. Toda oportunidade que Deus me der, eu não vou mais silenciar minha voz profética. Eu não vou mais ficar quieta, eu vou falar. Porque a autoridade que o Senhor desceu sobre mim veio dele. A voz pode ser minha, mas o clamor será do Espírito. Eu quero te convidar, igreja, a ir para sua casa hoje, a dizer, Jesus, eu não quero entrar em mais um propósito. Jesus, eu não quero falar que eu vou entrar no propósito de 40 dias e eu falhar.
e eu não parar para orar, e eu não parar para te ver, e eu debater com o Senhor, olha o que aconteceu, você não conhece Jesus? Foi o que os discípulos do caminho de Emaús disseram. Você não conhece Jesus, você não viu o que aconteceu com Jesus? Era o próprio Jesus com eles, e eles não tinham ganhado discernimento de Jesus, da voz de Jesus. São 40 dias que você vai entrar num propósito, e você vai falar: Jesus, se revela a mim. Se revela a mim. Jesus, se revela a mim. Abre os meus olhos como no caminho de Emaús. Ah, Jesus, mostra que o Senhor é a vida para mim como Maria. Mostra que o Senhor ainda serve como o Senhor serviu naquela pesca. Mostra Jesus para mim. Você vai andar pelas histórias de Jesus. Você vai começar a ganhar o entendimento, a clareza de Jesus nesses 40 dias. E quando a gente ganha a clareza de Jesus, a gente quer se esvaziar. É automático, irmãos. Você ganhou a revelação de Jesus e fala: eu quero me esvaziar, porque eu sou sua imagem e semelhança, eu não posso ser isso daí não. Irmãos, eu estou te olhando no fundo dos olhos de vocês hoje. Eu estou olhando cada um que aqui está hoje. E você que está na internet, eu estou pedindo para você. Chegou um tempo na nossa comunidade de romper. Só que nós só vamos romper se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós nos posicionarmos, se nós tivermos fé para isso, e se nós entendemos hoje que o Senhor, Ele liberou uma palavra para nós, para transformação. Para ser transformado, eu preciso ouvir uma voz. E a voz que vocês ouviram hoje foi a de Jesus. Eu quero transformar a sua vida. Mas eu não quero transformar somente a tua vida. Eu quero transformar a sua vida. E através da sua vida, transformar muitas vidas. Muitas vidas. Sabe, eu vejo aqui, eu vou olhando e eu vou vendo, tipo, sabe quando você consegue enxergar o potencial? Cara, aquele ali tem um jeito para ganhar esse tipo de pessoa, aquela ali tem um jeito para ganhar aquele outro tipo de pessoa, aquela ali tem um jeito para ganhar esse tipo de pessoa, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. É para cada um de nós. E seguindo, eles foram evangelizando, anunciando o reino. E esse reino chega em nós até hoje, porque nós somos os discípulos. Mas uma pregação que eu trouxe há um tempo atrás, eu disse para vocês, lá em João 15, para você se tornar um discípulo, você precisa frutificar. E para você frutificar, vocês têm que estar muito em Jesus. Por isso são 40 dias aprendendo muito sobre Jesus. Porque Jesus, ele deixa bem claro para os discípulos. Aí eles nem eram discípulos ainda. Ele explicou todo um processo, todo um protocolo. O meu pai é um lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, aqueles que estão enxertados em mim, conectados, grudados. Esses darão frutos, aqueles que não darão serão lançados fora. São frutos que têm que permanecer. Aí vocês serão os meus discípulos. Então, querida, não acha que está tarde para você. E não ache também que você já está fazendo tudo aquilo que Jesus quer. Porque aí precisa descer muito ainda. A gente ainda precisa se aprofundar muito ainda. A gente precisa ainda se enxertar bastante ainda. Se conectar bastante ainda. Mas a hora que a gente também receber autoridade e poder, os caras não pararam. Nem a bola
forte para os caras, porque os caras falam, pô, até hoje com a gente. Existe alguém vivo aqui, irmão Rodrigo? Pedro tá vivo? Mas Pedro tá nos confrontando, porque ele foi cheio do Espírito e ganhou 3.000 almas na sua primeira pregação. O Pedrão. Mas o Pedrão ficou 10 dias se humilhando. Senhor, me perdoa. Que reino é esse que eu tentei passar, cortando a orelha de Malco? Senhor, me perdoa porque eu te neguei. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Tira de mim esse sanguíneo, esse colérico, sei lá o que é a oração que você vai fazer, irmão. Arranca de mim esse meu eu, esse meu ego, esse meu orgulho. Arranca de mim esse coração que não perdoa. Arranca de mim esse coração avarento, esse coração que não pensa no outro. Pedrão. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a falar e pregar com autoridade e poder. E mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. Irmãos, falei pro pastor, a gente estava conversando. Nós precisamos ser inconformados em receber. Eu amo receber vidas nesse lugar, amém? Amém, irmãos? Entenda no teu espírito, porque essa tem que ser a sua inconformidade. Eu amo receber famílias, eu amo receber pessoas. Mas uma coisa que eu estou inconformada é não receber pessoas novas que nunca ouviram falar de Jesus. Se isso não te incomoda, meu irmão, se isso não te incomoda, deveria te incomodar a partir de hoje. Mas o evangelho já está maçante. Está maçante nada. Tem pessoas que não conhecem o poder de Jesus. Tem pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Tem pessoas que não confessaram Jesus ainda. Sabe por quê? Porque nós não começamos a estar neste lugar onde o Senhor quer se revelar a nós, onde Ele quer nos confrontar, onde Ele quer nos encher de autoridade e poder para a gente ir e resgatar almas para Jesus. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos. Chegou o tempo de nós nos esvaziarmos para nós sermos cheios de autoridade e poder e ganharmos homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos que ainda não reconheceram Jesus como o único Salvador e suficiente na vida deles como nós temos. Se isso não te incomoda, irmão, tem que começar a acomodar, tem que começar a, ser uma inquietude no teu coração. Para você começar a orar e falar, Jesus, me dá almas que nunca te ouviram, almas que nunca te viram, almas que nunca te receberam. E sabe como que é? Eu falei isso para minha filha mais nova também. Eu não quero que você vá mais em um retiro. Eu quero que você traga o retiro para dentro de casa, para dentro da escola. Eu quero que você expresse Jesus. Ela falou assim, mãe, mas eu não gosto de falar. Eu falei, minha filha, expressar Jesus não é só falando. Expressar Jesus é com as suas atitudes, é com o seu jeito. É como você faz uma lição, é como você trata os seus professores, é como você trata os seus amigos, é como eu te trato, irmão. Expressar Jesus é como você me trata. Não é no muito falar. Eu até fiz uma brincadeira, mas eu não posso fazer aqui. É brincadeira interna. Porque não é no muito falar, mas é na sua expressão. É na manifestação daquilo que você carrega. Então nós precisamos voltar a carregar a essência. E eu te convido nessa noite a fechar os teus olhos, a dizer para você mesmo. E se você, irmão, disser assim para mim, para o meu esposo, eu vou entrar dia 5 de outubro, dia 5 de abril, é a Páscoa. No dia 6, eu vou começar um propósito com meu Deus. E se Ele liberou isso na minha vida, Ele vai me dar condições para eu chegar até o fim desse propósito.
E 10 dias eu vou para um lugar aonde Ele está revelando para o meu coração. E eu vou me esvaziar. Porque eu sei que muitas vidas vão se render. Através não de mim, mas através daquilo que eu carrego. Não através da minha fala, mas através do Espírito Santo que habita dentro de mim. Então eu peço a você, pastora, eu quero entrar nesse propósito. Você não vai ser imediatista, você vai para o secreto. Você vai orar a Jesus, você vai conversar com o Pai, você vai buscar direção. Mas eu vou falar uma coisa para você, querido. A gente pode até vir aqui no dia 5 e falar alguma coisa a respeito disso. Sabe por quê? Biblicamente falando, Jesus ele veio, ele deu uma direção, ele apontou um lugar, ele liberou uma palavra, mas ele não voltou para buscar os 380 que não foram. Ele não voltou. Então eu não posso vir aqui e chegar em você. E aí, Michele, vai comigo? E aí, irmão Rodrigo? E aí, irmão Henrique, irmã Sandra? Vocês vão comigo? Não, Jesus não voltou e falou isso. Jesus, ele falou. E ele continuou falando. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ter que passar essa palavra para mais pessoas. E eu sei que eu vou ter que levantar um exército de 120 pessoas, irmãos. Porque eu vivo daquilo que o Senhor está falando para mim. E eu vou ter que liberar. Mas eu não vou poder voltar e falar, e aí? Dia 6, eu vou começar um propósito. Em nome de Jesus. O som vai ser estrondoso nessa terra do que o Espírito Santo vai fazer. E muitas almas vai ser ganha para Jesus. Almas que nem sabiam de Jesus. Almas que nunca ouviram falar de Jesus. Almas que estavam perdidas. Porque Jesus, ele vela pela palavra dele. Então, irmão, vai para tua casa. Deixa essa palavra te confrontar. Leia a palavra de Atos 1, 2. Leia tudo. Fala para Jesus, Jesus, é esse tempo? É comigo? Ainda que eu entenda que Deus fala com quem está presente. Pastor Diego falava isso e eu falo assim, olha, Pastor Diego, manda recado para quem está ausente. Mas eu sei, irmãos, que nós estamos aqui em algumas pessoas e talvez não são todos. Jesus falou com 500 e não foram os 500, mas 120 vão se levantar e vão acreditar naquilo que Deus tem para essa comunidade e através dessa comunidade. Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos. Pai, essa palavra veio do Teu Espírito. E chegou um tempo deste lugar. Chegou um tempo, Senhor, de entendimento, de crescimento, de profundidade, de revelação da Tua presença. Eu sei que no caminho o Senhor vai abrir os nossos olhos. Eu sei que o Senhor vai revelar a vida para nós. Eu sei que o Senhor vai ser a nossa provisão. Eu sei que o Senhor vai, Jesus, conosco. Eu sei que em 10 dias o Senhor vai nos ensinar a nos humilharmos diante de Ti, a confessar os nossos pecados. O Senhor vai nos esvaziar de nós mesmos. Eu sei disso, Pai. Mas quando se cumprir 50 dias, o Senhor vai derramar algo novo sobre nós. Vai acontecer algo, o Espírito Santo não vai ter mais um espacinho dentro de nós. Ele vai ter a plenitude, a totalidade dentro de nós. Não vai ser mais um lugarzinho escondidinho, não, Espírito Santo. O Senhor vai ter autoridade para fazer e acontecer. Nós abriremos a nossa boca. Nós falaremos no nome de Jesus. Nós pregaremos o reino de Jesus. E o reino de Jesus será estabelecido e vidas vão se render, vidas vão ser batizadas, vidas vão ser impactadas e elas serão cheias do Espírito Santo e vai começar a multiplicar e vai começar, Senhor, a multiplicar e vai começar a multiplicar. Essa cidade será pequena porque nós vamos começar a alcançar os municípios, nós vamos começar a alcançar o estado, nós vamos começar a alcançar, Senhor, Deus, os outros estados, nós vamos começar a alcançar a nação, nós vamos começar a alcançar as nações, porque a palavra do Senhor não volta vazia.
Levanta o 120. Levanta o 120 nesta noite. Levanta o 120 nesta noite. Levanta o 120 nesta noite. Espírito Santo, se tem alguém com uma angústia do coração, Espírito Santo, nessa hora toca, nesta hora cura, para que essa pessoa entenda que é o Senhor dizendo: ei, essa angústia não é tua não, essa angústia eu vou te curar, para que você entre nesse exército dos 120, para que você se posicione nesta noite, para que você ganhe a revelação, a compreensão, para que o meu Espírito Santo, ei, ganhe forma dentro de você, na totalidade, e que você venha viver o extraordinário, em nome de Jesus. Mudanças extraordinárias acontecerão, mudanças extraordinárias acontecerão, mudanças extraordinárias acontecerão. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, ganha fome em nós. Ganha fome em nós, Espírito Santo. Ele está vivo, fazendo uma grande obra em mim e em você, querido. Ele está vivo. Ele quer derramar algo novo em nós, para que nós possamos expandir o reino de Deus nessa terra, que nós possamos ir para os 4 cantos, pregar o Evangelho que é poder e é vida de Cristo. Vamos declarar isso em uma única voz. A morte ele venceu. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, Jesus. Proclamamos a tua glória na terra. Nos levanta para este novo tempo, comprometidos com a tua palavra. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, Jesus. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Pai. O Senhor, Pai, vem nos chamando com um propósito, e eu acredito naquilo que o Senhor quer fazer. Por isso, Senhor, aqueles que sentirem esse encargo de estarem posicionados nesses 50 dias, Pai, não deixe que nada roube essa vontade, esse desejo. Não deixe que nada venha impedir, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, de estar neste propósito. Nos ajuda, Pai, nos cinge com a Tua verdade, nos fortaleça
Pai, para que nós possamos avançar, porque chegou a hora de nós avançarmos, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego este momento a Ti, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Sua revelação, obrigado, Senhor, por tamanha graça e oportunidade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém e amém.